Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato, eu juro, não era eu, tá? Não que eu conheça, não que eu goste, não, imagina, tá? Bora lá, então. O que o Osório começa dizendo? Ele começa dizendo assim, nossa, ao longo da história, né, da psiquiatria, da psicologia, a gente precisou muito se fortalecer enquanto ciência, construindo um arcabouço teórico forte, justamente para mostrar, né, para ciências que inicialmente, predominantemente eram ciências exatas, que a psicologia e a psiquiatria, né, eram campos de saber científicos. E parte dessa solidificação do entendimento da psicologia e da psiquiatria, né? Porque quando a gente fala de coração, você consegue abrir, olhar, né? Ver as estruturas, né? Quando a gente fala de neuro, a gente consegue abrir, olhar, ver as estruturas neurológicas. Mas quando a gente fala de psiquiatria, a gente está falando de algo que escapa, muitas vezes, a medir, né, de alguma forma. E na época em que a psiquiatria nasce, menos ainda, né? Os estudos de imagem que a gente tinha pouco mostravam um funcionamento do psiquismo, né? Das ondas e tudo mais, como a gente vê hoje. Então, essas ciências, elas precisaram se solidificar muito, dizendo, não, a gente tem lastro teórico, a gente funciona conforme o método científico e nós não somos meras especulações, nós somos ciências com corpo teórico. Nisso, a gente, obviamente, precisou construir, dentre outras coisas, o estudo das psicopatologias e todo esse universo de classificação, né, do que é patológico, do que não é. E até a gente chegar, né, nos manuais de classificação, como o CID-10, que agora, no ano que vem, acho que janeiro de 2022, vai entrar em funcionamento o CID-11, né? E o DSM-5. Então, até a gente chegar nessas versões aqui, a gente fez um caminho muito patologizador, tá, gente? É importante ficar claro, porque precisava dar robustez para essas ciências. E para isso eles precisavam estudar, compilar sintomas, entender como se faz um diagnóstico diferencial. Não, tem esses sintomas, mas não é esse diagnóstico, é aquele. Então, nesse afã, né, de poder construir uma ciência robusta e encorpada, a gente, por vezes, esqueceu ou deixou de botar foco na possibilidade de que as pessoas superassem ou pudessem melhorar aqueles quadros clínicos, psicopatológicos, tá? O que o nosso amigo Osório nos convida? Vamos fazer o seguinte, vamos parar de tentar classificar as famílias igual a gente classifica os indivíduos e vamos olhar para os problemas que surgem nas famílias, não tentando comparar aos diagnósticos dos manuais, né? Porque talvez nem seja possível a gente falar que uma família é depressiva, que uma família é ansiosa, que uma família... Então, vamos deixar isso de lado e vamos olhar para as características das famílias, né? Enquanto aquelas características, aqueles problemas interferem no funcionamento delas. E lá pelas tantas no texto ele diz assim, eu não estou aqui muito preocupado com os patologistas, eu estou preocupado com os clínicos, né? Que clínicos são esses? Psicólogos e psiquiatras, que são as pessoas que vão atender as pessoas em família aos grupos psiquiátricos. Karina, existe psiquiatra psicoterapeuta? Existe, o próprio Osório é uma amostra de psiquiatra que é terapeuta, tá? Alguém está com o microfone aberto e está mexendo em papel, alguma coisa assim. Ó, temos família, ó, eu acho que é a Carmela. Tá? Fica claro? Então, o Osório nos convida, deixem de lado, tentar classificar se as famílias são isso ou aquilo. Nem sabemos se isso é cabível no âmbito das famílias. Então, vamos olhar para os problemas da família enquanto elas interferem no funcionamento da família. E aí começa
a nossa apresentação de hoje, tá? Onde eu peço para vocês abrirem aí a lâmina de número 2, tá? Olha lá. Os sintomas da família não devem ser um correspondente classificatório dos sintomas individuais, que é o que eu acabei de falar para vocês. Não vão ficar tentando achar como classificar psicopatologicamente uma família igual a gente faz com o indivíduo, tá? A gente não tem que olhar o sintoma da família e tentar categorizar, até porque talvez nem esteja certo. O que vale para classificar o indivíduo pode não valer para classificar um núcleo de indivíduos, tá? E outra coisa que ele diz, esses sintomas da família, eles devem ser vistos e contextualizados dentro da dinâmica da inter-relação da família, no funcionamento dela, não comparando ela com outras famílias supostamente mais saudáveis, muito menos com os manuais classificatórios para indivíduos. É importante que isso fique claro, tá? Até aqui tudo bem? Tá. Olha eu respondendo por vocês. Tudo bem. Bom, Karina, então vamos. o que se entende por manuais classificatórios por indivíduos? Quem que tá falando? Deixa eu ver aqui. É o Leandro. Oi, Leandro. O que se entende por materiais classificatórios por indivíduos? Esses manuais que eu acabei de mostrar para vocês, manuais classificatórios para indivíduos. Esses manuais trazem. Você já fez psicopatologia, Leandro? Tô fazendo. Então você deve estar vendo então. eles. Só para ter certeza, não era isso que eu tinha entendido mesmo. Obrigado. Aham, é isso. Tá bom? Então, peraí, deixa eu fechar aqui. Então, vamos lá. E diz o Osório, então, mais importante do que classificar a família como psicopatológica é o clínico identificar a extensão e a profundidade do sofrimento que aquele comportamento, aquele sintoma está gerando na família. Então, eu preciso entender o quão extenso e o quão profundo aquele sintoma é para a família. Quando a gente criou a história da família do André, né? Eu construí ali uma dinâmica de um caso cujas características supostamente depressivas desse membro estavam desorganizando o grupo familiar inteiro, né? Ao ponto de o pai ter uma percepção, de a mãe ter outra, os irmãos ali flutuando no meio daqueles sintomas, mas também servindo como figuras importantes para resgatar a história familiar, um momento em que aquela família já foi resiliente, como quando o Vozeca se matou, né? Então, o que ele está querendo dizer? A gente precisa olhar qual a extensão do dano que aquele sintoma traz para aquela família. Mesmo que esse sintoma esteja colocado em um indivíduo apenas, que é o paciente identificado. Como a família é um sistema, e a gente já viu essa teoria até agora, a família funciona como um sistema, o que acontece com um membro interfere em todo o sistema familiar. Tal qual eu mostrei para vocês na história da semana passada da família do André. Tá certo? Então eu preciso entender qual a extensão dos sintomas psicopatológicos de depressão, por exemplo. Atacam só o André? Acometem outro membro da família? A tristeza do André está gerando sintomas em outros membros da família? Por exemplo, a tristeza do André poderia ter acionado uma potente ansiedade na mãe do André, né? Onde ela sentisse que algo estava prestes a acontecer, sem ela entender exatamente o que estava acontecendo. Essa ansiedade da mãe do André poderia estar relacionada à morte do próprio pai dela, sem que ela sequer tivesse se dado conta de que ela estava revivendo alguns elementos através dos sintomas do filho. Nesse caso, é como se os sintomas do filho acabassem revivendo, né, reeditando o período de sofrimento
quando da morte do pai dela. Então, o que eu quero dizer com isso? O sintoma pode chegar em um membro da família, mas reverberar em todos. E é isso que eu quero dizer com extensão do sintoma. O quanto o sintoma atinge do tamanho inteiro do sistema familiar. Pode ter membros da família que não vão estar tão afetados, vão estar mais integrados, como, por exemplo, os irmãos do André, né? Que, inclusive, conseguiram lembrar de outros momentos em que a família passou por apuros e também de vários elementos de resiliência dessa família. Então, o sintoma, chegando no paciente identificado, ou chegando um sintoma que acometeu toda a família, né? Como nós vamos ver ali nos tipos de funcionamentos disfuncionais, né? Mas eu estou usando esse exemplo do André para vocês entenderem quando um sintoma ataca mais ou menos membros, de uma forma mais profunda ou não. Vou dar outro exemplo pegando essa família. Vamos ver a profundidade da tristeza do André, que nós não vamos classificar como depressão, mas vamos chamar como uma tristeza intensa e generalizada, né? Digamos que o André chegasse com sintomas de profunda tristeza, exatamente como havia sido relatado, ele não quer mais se alimentar, ele não quer mais tomar banho, ele perdeu o emprego, ele não sai do quarto, né? E digamos que a mãe do André chegasse com as mesmas características, certo? Do ponto de vista, entendendo a família como um indivíduo único, composto por várias partes, totalmente relacionadas, se eu mexo numa engrenagem, eu afeto a outra, essa tristeza profunda da mãe do André poderia ser entendido como um aprofundamento dos sintomas de tristeza no núcleo familiar. É como se fosse uma espécie de contágio, né? O André começou a manifestar esses sintomas por motivos particulares da própria mãe, ou porque ela reviveu a experiência de morte do próprio pai, ou porque talvez ela já tenha aí um funcionamento muito similar ao do filho, mas de qualquer forma, esses sintomas de tristeza, eles poderiam ter atingido mais um membro de forma mais profunda ainda, entrando os dois numa espécie de aliança pela tristeza, tá? Seria possível? Seria possível. Isso acontece em muitos casos, Karina, acontece. Esse efeito contágio, considerando inclusive que a família é um sistema interdependente, né, que se influencia. Se eu mexer numa engrenagem, eu mexo na outra, sim, eu posso ter sintomas patológicos, sintomas adoecidos, né, disfunções que começam atacando um membro e quando eu percebo, já atacou, porque os sistemas são interrelacionados, outros membros da família. E eles não precisam ter o mesmo sintoma. Digamos que a mãe também desenvolvesse sintomas de tristeza, tá? Que aludem à depressão, mas são sintomas de tristeza, e o marido ficasse ansioso, né? E os filhos começassem, os menores, a ter um mau desempenho na escola. Bom, a tristeza do paciente identificado, que é o André, contagiou a mãe e gerou nos outros membros outras manifestações. Então, do que a gente está falando? A gente está falando de um funcionamento familiar que está disfuncional, ou seja, ele não está dentro da saúde mental que esse grupo costuma ter, eles estão com sintomas, e esses sintomas agora são variados porque eles são articulados, né? Desencadeia reações num, no outro, e assim eles vão se influenciando. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque a disciplina é terapia familiar sistêmica, e é dentro da ideia de que os membros da família são absolutamente articulados na sua influência, no seu campo relacional. Tá certo? Vamos adiante. Então, o Osório diz pra gente, mais importante do que diagnosticar com um número, né, um CID-10, CID-12, CID-32, que se não me engano é depressão. Nossa, gente, se eu disser... Vocês viram eu abrindo aqui, né? Viram ou não viram? Peraí, eu não mexi mais a mão, eu abri. Vocês viram que a minha mão fez isso, né? E eu falei CID-32. Olha a página que eu abri. Conseguem ver?
Não consegue, né? Para ver. Dá para ver sim, professora. CID F32.0. 32. Episódio depressivo leve, tá? Então, não faz muita diferença se eu vou dar esse diagnóstico ou não. O importante é eu entender no que essas características afetam o funcionamento familiar. Se eu estou batendo tanto nessa questão, é porque provavelmente essa questão é uma questão muito importante para a prova. E mais do que isso, ela é uma questão muito importante para a vida de trabalho da gente. Vamos esquecer agora que eu não vou usar o exemplo de consultório. Eu vou usar o exemplo de uma política pública. Vocês estão lá no CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Quase todos tiveram políticas públicas comigo. Lá no CREAS são trabalhados violações de direitos. Quando um caso chega no CREAS, ou ele está muito próximo de um direito ser violado, ou ele já foi violado. Me dá um exemplo, professora. Violência contra a mulher, a gente trabalha no CREAS, violência contra a criança, contra o idoso. Todos os exemplos que são dados aqui no nosso livro de violência intrafamiliar são violências trabalhadas pelas equipes dos CREAS, cujas equipes são compostas obrigatoriamente por psicólogos. Então, tem que ter assistente social, psicólogo e advogado no CREAS. No mínimo, esse RH, tá? O advogado é imprescindível, porque como eu lido com violação de direitos, muitas vezes é necessário fazer orientação jurídica dentro dessas unidades, encaminhando as pessoas que sofreram violação de direitos, que vêm buscar o serviço da política de assistência social, para órgãos públicos, para a delegacia, para a defensoria, para o tribunal, para o Ministério Público. E quem orienta isso, para o Conselho Tutelar, quem orienta isso são os advogados que compõem as equipes obrigatórias dentro de um CREAS. Bom, se vocês estarão lá trabalhando, digamos com um caso de uma criança vítima de violência doméstica. O pai bateu muito na criança. Todo esse núcleo vai ser trabalhado. Todo, inclusive o agressor. Então, e a gente vai ver violência intrafamiliar como um fenômeno disfuncional também, né, que acomete as nossas famílias. Então, essa família está adoecida no seu funcionamento pela presença de violência. A violência é um dos fatores disfuncionais dentro de uma família. Indivíduos crescendo num núcleo familiar violento podem apresentar no futuro, mas também no tempo em que as agressões estão acontecendo, né, no período em que estão acontecendo, diversos sintomas, tá? Não só as crianças, mas também os adultos. Então, digamos que vocês fossem psicólogos num CREAS, né? Essa família inteira chegaria para vocês. E um dos olhares que vocês teriam de ter é olhar o funcionamento dessa família, como os subsistemas familiares se relacionam, como se dá a relação deste homem que agrediu o filho com o filho, no dia a dia da relação familiar, como ele se relaciona com a companheira, como ele se relaciona com os outros filhos, como relaciona-se o filho agredido com os demais membros da família. E vocês, enquanto psicólogos, teriam de analisar esse núcleo familiar, trabalhando numa política pública de assistência, ou seja, que não faz terapia, mas dá o suporte social, da psicologia social, analisando aquele núcleo familiar como um grande sistema, interdependente e que se influencia. Certo? Então, não só na clínica, mas também em outros lugares onde trabalhamos, o olhar para a família e para o sofrimento e para o funcionamento disfuncional é um olhar que a gente tem que carregar sempre com a gente. Quem influencia quem e como? Como esses sintomas trazidos por um ou por todos influencia dinamicamente no funcionamento dessa família. Com os exemplos que a gente vai trabalhar mais adiante, vai ficar um pouco mais claro, tá? Os sintomas, eles fazem sentido para serem entendidos na lógica daquela família. Muitas vezes, se eu tentar analisar uma outra família com os mesmos critérios de entendimento do que aqueles sintomas significam, pode significar outras coisas muito diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês tomado do nosso próprio livro, tá? Nós temos lá, quando é dado o exemplo de família esgarçada, né? Esgarçamento, né? Onde é que tá?
Tem a dispersa. Aglutinada, dispersa. Laça, laceado, né? Que diz respeito a um laço que foi esgarçado, que já esteve muito estendido e não retorna mais ao lugar anterior, à posição anterior. Então, é um laço familiar que está esgarçado, perdeu a sua capacidade de ir e voltar. As pessoas estão apáticas, fixadas, paradas num ponto do qual não sai, né? Bom, essa é uma família onde, num tempo, houve algo que hoje não há mais, esgarçou. E é bem mostrado aqui no exemplo dessa família, que é mais um casal, né? Um casal ali citado. Tem um bebezinho também, mas o foco é no casal. Que essa família, ela não mostra mais uma reação entre os seus membros. Os membros estão apáticos uns com os outros, inclusive com um bebê pequeno, onde uma figura de fora exerce uma função de cuidado ali e de amparo e de motivação para esse núcleo familiar. Então, ela é uma família que está, digamos assim, exausta. Eles já perderam o vício, o gosto para estar, inclusive o gosto para deixar de estar. Para eles, tanto faz. Esse é um tipo de família, tá? Esse laço, né? Essa família laça, a expressão laça, quando a gente pega uma roupa, um sapato, não sei se se usa essa expressão aqui no estado de São Paulo, a gente diz assim, espera lacear. Se usa aqui? É isso, né? Que é quando a coisa cede, né? Ganha a forma do corpo, estica um pouco. É a mesma ideia aqui. Essa é uma família que ela já estendeu o que tinha que estender. Agora ela não volta mais para um outro ponto. Ou ela perde a capacidade de voltar a ter essa elasticidade, essa resiliência. Vamos associar com isso, tá? A família laça, ela é muito diferente da família dispersa, né? A família dispersa, eles até usam o exemplo da Alona fazendo uma alusão a alone, sozinho, na língua inglesa, né? Eles dão um exemplo aqui da família dispersa. Na família dispersa, desde o início do funcionamento familiar, é construído um laço mais distante entre as pessoas. Não é que eles tinham uma coisa que cedeu e perdeu a capacidade de elasticidade, de plasticidade, de recuperação, resiliência. Na família dispersa, desde o início, esses vínculos de suporte e de maleabilidade da família, eles já estão muito distantes, porque na família dispersa, esses laços provavelmente nunca existiram. É uma família distante. É uma família cujos laços afetivos são distantes, frios. Certo? Quando o núcleo familiar não é a referência para buscar aconchego, suporte, orientação, amparo, bafão, briga, choro, ranger de dentes, é uma família cujas emoções, positivas ou negativas, elas são afastadas, porque é uma família que tenta ter uma asepsia, né? Um distanciamento. É um funcionamento disfuncional? A família dispersa? É. Há um distanciamento na família dispersa? Há. Na família laça, também há um distanciamento. Mas ele aconteceu, ele se formou de uma maneira diferente. Havia uma elasticidade, havia um vício, havia uma capacidade de resiliência, só que ela esgarçou na família laça. E na família dispersa, desde o início, esse afastamento já é colocado. Eles nem têm apatia, porque para você ter apatia, você tem que ter passado por um período de muita proximidade, para então chegar a ficar apático, como no caso da laça, certo? Então, o que eu estou mostrando aí? Aparentemente, quando uma família dessa chega para a gente, na clínica, no CREAS, no CRAS, seja lá onde for, olhando, pode parecer que é a mesma coisa. Nossa, que família apática, que família distante uns dos outros.
Só que quando a gente vai olhar, acompanhar o núcleo familiar, construir a história daquela família, a gente percebe que aquelas disfunções significam coisas diferentes, tá? É isso que eu quero dizer para vocês, que a gente tem que olhar o sintoma da família comparado com a própria família. Sem tentar, nossa, essa família parece tanto com aquela outra família, e depois a gente vai olhar e a gente está falando de disfunções diferentes, tá? Que é isso que a professora quer que vocês entendam. Às vezes, sintomas muito parecidos, funcionamentos aparentemente parecidos, podem falar de funcionamentos familiares muito diferentes. E é só no dia a dia do atendimento, do acompanhamento daquela família, que a gente vai saber o que significa aquela tristeza, por exemplo. Né? Aquele sentimento de abandono, aquele sentimento de que, não faz diferença, não importa. Não importa se o meu companheiro está sofrendo, se o meu filho está distante, trancado no quarto, não importa. Né? Isso pode ter se formado porque deixou de importar, ou pode ter se formado porque nunca importou. O que difere? Os funcionamentos, tá? É isso só que a professora quer que vocês fixem agora, porque eu vou explicar uma por uma depois. Mas nesse momento, é isso que a gente precisa entender. Coisas que se parecem, funcionamentos aparentemente parecidos, podem falar de realidades totalmente diferentes para chegar até ali, tá bom? Vamos adiante, então. Olha lá, hein? Então, o Osório, então, usa o termo disfunções, né? Que entende que as funções da família estão alteradas, que é isso que a professora já falou para vocês, né? Olhem lá, lâmina de número 3. 1, 2, 3, 4. Quarto tópico. Com isso, a possibilidade de reversão à função familiar anterior. Com isso, a possibilidade de reversão à função familiar anterior. E aí eu botei assim, cibernética de primeira ordem. Essa é a questão do trabalho. Mentira, só para vocês prestarem atenção. O que eu quero dizer com isso aqui? Na cibernética de primeira ordem, sobretudo quando a gente passa para a segunda fase da cibernética de primeira, a gente fala o seguinte: temos de fazer a família voltar ao funcionamento anterior. Quando a gente passa para a cibernética de segunda ordem, a gente diz assim, temos que fazer a família desenvolver estratégias de se reorganizar, né? Não necessariamente ela tem que voltar para o status quo anterior à disfunção. E aí eu coloquei só para vocês associarem a isso. Então, na verdade, aqui, eu diria, e sugiro que vocês anotem aí na apresentação de vocês, eu diria o seguinte, com isso, quando a gente olha para a família, não patologizando, mas olhando as funções ali acontecendo, há a possibilidade da gente fomentar, promover na família novos modos de funcionar, tá? Não necessariamente o anterior. O anterior pode, se era um modo de funcionamento saudável, até pode. Mas a nossa busca, enquanto coordenadores, né, não é para que a família volte ao status anterior a ela estar adoecida. E sim, que a família consiga construir uma maneira de superar aqueles elementos disfuncionais. Seja porque vai voltar para o modo anterior, ou seja porque vai buscar outras estratégias pautadas na resiliência, pautada na sua própria capacidade de se reerguer e se reorganizar. Seja anterior, ou seja nunca vista antes. Tá bom? É só isso que eu queria reforçar com vocês aqui nessa frase, tá? Então, na hora que a gente vai olhar para essas famílias disfuncionais, a gente precisa, olha aqui de novo a informação que a professora já reforçou lá da outra vez. A gente tem que ver o grau de sofrimento que aqueles sintomas geram no campo grupal, no campo da relação familiar, certo? E de que forma esses sofrimentos
se retroalimentam, né? A família fica rodando em torno do sofrimento e não consegue superar, não consegue achar alternativas, não consegue voltar a um status anterior melhor ou pensar em novas alternativas para aqueles problemas. Trocando em miúdos, no caso da família do André, como é que a família vai sair desse contexto de tristeza generalizada que chega até o consultório de vocês? A gente já apontou um caminho na aula da semana passada, quando a gente falou em olhar para a potência da família, olhar para os acontecimentos em que a família conseguiu ser resiliente e superar. Quais circunstâncias? E a gente apontou que tentar fazer esse caminhar com a família, para ela lembrar da sua história, e a gente comparar o aqui e agora disfuncional com momentos em que a família conseguiu ser resiliente, em que os membros conseguiram se ajudar, conseguiram se mobilizar para voltar, para ter um funcionamento mais saudável, seja igual ao anterior, ou seja um novo modo nunca antes pensado. Tá bom? Até aqui, dúvidas ou, de uma certa forma, tá claro? Não tá claro, Franciele? Franciele fez assim, meio no desalento. Não, tá claro, tá claro. Esse é o lado ruim da câmera aberta. A professora lê a linguagem corporal. Meio desalento. Ficar desse jeito, hein? Não, por favor, não leio mais. Não lerei. Olha lá, meus amores. Vamos adiante, então. Então, o que eu quero dizer para vocês? Até na hora que a gente está olhando psicopatologia, está olhando disfunção familiar, que é o convite que o Osório nos faz, até aí a gente vai ter que dizer depende. Depende da família. Por isso que é tão importante, logo que a gente começa o acompanhamento de uma família, seja na clínica ou seja numa instituição, né, que a gente permita que essa família conte sua história, traga suas vivências, né, fale sobre si. É muito importante. Os primeiros movimentos do coordenador de um grupo familiar é abrir a escuta, é ser continente, ser aquele espaço onde o núcleo familiar vai trazer aí as suas vivências, a sua realidade e a sua percepção do que está vivendo, né? Gradativamente, a gente vai nesse olhar para trás, né? Olhar essas relações ancestrais, como outros membros da família em outros tempos lidaram com adversidades, como esse próprio núcleo que está sentado na frente de vocês lidou com as adversidades, tá? Como o sofrimento interfere no campo relacional da família. E como esse sofrimento gera fenômenos entre eles. Veja, o pai acha que o guri está usando droga, ou é falta de trabalho. A mãe entende que é falta de fé, mas com um simples assinalamento da filha já percebe que talvez não seja isso. Né? Onde um diz, não, mas eu vejo ele lendo a Bíblia, por exemplo, toda noite antes de dormir, pedindo a Deus que o cure. Não, mas o vovô, quando se matou, o vovô também era muito devoto, sei lá, da santa tal, ou de não sei quem. Então, parece que esse sintoma de tristeza, ele não nasce pela falta de fé, e talvez ele não esteja relacionado a isso inicialmente. Embora, falamos na sessão passada, o elemento fé pode ser um potente alavancador para os indivíduos e para os núcleos familiares, né? É a gente respeitar aquilo que é importante para os sujeitos, desde que não traga sofrimento ou limitações. Caso contrário, o nosso trabalho é olhar com ele para isso, para que ele se relacione de uma outra maneira, né? Não para que ele deixe daquilo. Aquilo é importante para ele, ele vai precisar lidar com aquilo de uma maneira diferente, que não gere sofrimento. Isso vale para qualquer elemento, inclusive para o uso de substâncias, inclusive para os relacionamentos afetivos, inclusive para os cultos religiosos, inclusive para o estudo, inclusive para uma série de coisas, tá? Comportamentos excessivos podem gerar nas pessoas perdas, né? Limitações, um limitar da percepção do horizonte de vida e de mundo, das possibilidades, tá certo? Sem perguntas até o momento? Olha, é a chance agora.
Vamos falar de divórcio, essa coisa que ninguém quer viver, mas que, como psicólogos, nós precisamos abordar, certo? O divórcio, gente, ele, no nosso tempo, no nosso zeitgeist, no tempo da nossa sociedade, ele já é visto hoje muito diferente do que há 50, 60 anos atrás, né? Pense em um casal se divorciando há 60 anos atrás, né? O impacto social, né? O significado simbólico do divórcio era outro, era algo que atestava uma certa impureza ali naquelas pessoas, né? Uma certa incapacidade. E, na verdade, ele gerava um rechaço na sociedade, né? A mulher divorciada era mal vista, né? O homem divorciado era visto como um homem que foi maltratado, né? E por isso precisou deixar sua companheira, ou enfim, seja lá o que for. Mas o olhar que a sociedade tinha para o divórcio há 60 anos atrás era totalmente diferente do olhar que se tem hoje. Quando o nosso autor, o Osório, vai falar do divórcio enquanto um fenômeno também familiar, ele diz assim: o divórcio já saiu do rol das condutas socialmente patológicas, né? Quando a sociedade diz isso aí é adoecido, divorciar é adoecido. Ele já saiu desse rol faz um certo tempo já. Então, ao ponto da gente, inclusive, ter a sensação de uma certa banalização do divórcio. As pessoas casam, em seguida já separam, né? É muito comum a gente ouvir isso, né? Então, a gente inverte a lógica social sobre o divórcio. Hoje o divórcio é um fenômeno das relações familiares banalizado, ele está comum. E uma das coisas que a gente entende hoje é que o divórcio ele pode não ser o fim da família. Na verdade, ele não é o fim da família. Ele é o fim do casal. Mas, professora, não, veja. Duas pessoas tiveram seus filhos, certo? Se eles têm seus filhos e foram casados, eles constituíram ali, em tese, uma família, certo? Filhos e o casal. Quando o casal deixa de existir, a relação parental não deixa de existir. Eles seguem sendo pai e mãe dos filhos, né? Eles seguem sendo parentes daquelas crianças. E o laço existente entre eles pode tomar uma outra proporção, mas aquela questão da sanguineidade, de ter de zelar pela prole constituída em algum âmbito, jamais vai deixar de acontecer. Então, o divórcio é visto hoje como mais uma possibilidade de desfecho para as relações familiares. Como se fosse uma possibilidade na fase do desenvolvimento da família. Se a família se mantém constituída desde o início até que a morte os separe, a gente vai pensar nos ciclos da família, né? Família com casal solteiro, com filhos pequenos, com filhos adolescentes, ninho vazio e adultez madura, né? E na adultez madura, esse casal junto, chegando nessa fase junto. O que o Osório nos diz? O divórcio está tão naturalizado na sociedade que a gente pode ter, e a gente tem, o estudo das famílias cuja conjugalidade se desfez. Hoje a gente tem terapia para o divórcio, gente. Não é para as pessoas vão para terapia e acaba sendo constatado pelo casal que o casal não quer mais continuar sendo um casal. Eles entendem que aquela relação se esgarçou, certo? E aí eles podem ser preparados para a separação, para o divórcio. Principalmente se existem filhos envolvidos. No campo da psicologia jurídica, nós trabalhamos muito com o que a gente chama de oficinas de parentalidade, que é quando os pais são trabalhados para prevenir ou para resolver as disfunções que possam nascer entre esses dois adultos na hora que eles deixam de ser um casal, mas que vão precisar dialogar para seguirem criando os filhos, porque os filhos não serão ex-filhos, certo? Então, hoje, quando a gente trabalha a terapia do divórcio, no âmbito da terapia de casal, muito se faz justamente para que essa transição dentro da família, porque é uma transição, deixa de existir um casal, mas a família não deixou de existir, que ela se dê da melhor forma possível,
com respeito entre os adultos, que isso não respingue nas crianças. As marcas deixadas por uma separação traumática podem figurar nos filhos pela vida inteira. Não só nos adultos que sofrem, né? Mas nos filhos. Então, a terapia que orienta o divórcio, ela tem muitas utilidades, inclusive preparar os pais para seguirem sendo pais, já que não são mais casais, né? Agora, vocês imaginam, cada um desses dois formam novos núcleos familiares, são os recasamentos, né? Isso vai exigir uma dinâmica familiar. A gente tinha uma família, agora a gente tem 3. Cada adulto constituiu a sua, mas ainda existe o campo relacional desses 2 adultos sendo pais desses filhos aqui. E eles vão precisar dialogar. Pensão, convivência, férias, né? Que dia da semana o filho vai estar com outro, que vai estar com um, quem leva na creche, quem pega na escola, Natal é com quem, Ano Novo é com quem, Dia das Mães é com quem, Dia dos Pais é com quem paga escola, quem paga isso, quem paga aquilo. Tudo isso é muito complexo e pode ser combinado aí nessas terapias de família ou de casal que trabalham o momento da separação, o fim da conjugalidade. Nossa, certo? você falou de Natal, os meus pais são divorciados, né? E os 2 fazem aniversário no Natal. E tem uma tia também. Era um outro. Deve ter sido bem complicado para ti, hein? Tem que fazer uma divisão aí. E essas coisas precisam ser pensadas, precisam ser combinadas, né? Essas coisas costumam chegar para nós na justiça. Mas é muito legal quando a gente não precisa entregar isso para o juiz decidir. A gente pode permitir que esse casal, esse ex-casal, decida sobre essas coisas orientado. Você não olha, mas por que tu tem que falar com ele assim, com essa hostilidade? Vocês vão precisar conversar sobre os filhos diversas vezes. Seria importante que a linguagem comunicacional de vocês não ficasse nesse nível de agressão, porque daqui um pouquinho vocês vão estar alienando os filhos um contra o outro, né? Vai estar enchendo a cabeça do filho contra o outro. E aquele que foi um mau marido ou uma má esposa podem ser excelentes pais e mães, porque as funções não são iguais. E é isso que a gente precisa, enquanto adulto, entender, né? Pode ter sido péssimo como casal, mas suficiente, no mínimo, como pai ou mãe. E aí, o foco tem que ser na centralidade dos filhos, né? É na dúvida, prioridade das crianças e dos adolescentes, tá? Aqui no bolinho de 27 pessoas, alguém tinha erguido a mãozinha antes. E depois, a Mariette. Na verdade, eu ia perguntar o seguinte: tem os casos também em que os pais ou um deles não querem, né? Por exemplo, assim, não sei, não querem ver o filho ou não querem tanta frequência. E tem um outro ponto também, que seria daí os novos companheiros, os novos parceiros que tem uma nova dinâmica, né? E traz uma nova dinâmica. Então, assim, eu não sei se traz isso também, porque uma coisa é você acompanhar o pai e a mãe e as crianças, né? Quando o pai ou a mãe já não quer mais tão fazer parte, porque quer, entre aspas, aproveitar a vida, já começa a complicar. E quando junta isso, essa questão desse novo companheiro, o negócio piora também, né? Porque aí você tem aí uma alienação parental, na verdade, de uma pessoa que não é nem o pai e nem a mãe dessa criança, mas vai estar no convívio. Sim, pode acontecer, sim. Os novos companheiros, a gente recebe muito na defensoria, Gabi, casos onde o casal, os pais já separaram, já faz um tempo, né? O juiz já fixou guarda, quem vai ficar com a guarda, ou se ela vai ser compartilhada, qual vai ser o valor dos alimentos, que é a pensão alimentícia, qual vai ser o regime de convivência, né? Que é quais dias da semana as crianças vão ficar com quem. E aí tá tudo funcionando relativamente bem, os adultos estão se respeitando e principalmente se respeitando para respeitar os filhos, né?
E aí, de repente, um desses começa a ter um novo relacionamento. E muitas vezes esse novo, ou marido da mulher, ou esposa do cara, seja lá qual for a composição da família, esse novo membro que entra aí para essa nova constituição de família, pode justamente começar a fazer exigências, né? Ou começar a interferir nessa dinâmica dessa família, porque segue sendo uma família, deixou de ser um casal, mas segue sendo uma família, e aí a gente tem um conjunto de novos conflitos. Não é incomum, né, no campo da psicologia jurídica, e a gente trabalha muito com família na jurídica, que um desses pais, desse casal que separou um tempo, mas que estava funcionando tudo bem separado, vem à defensoria dizer assim, olha, ou procure um advogado, né, quando pode custear, olha, estava indo tudo bem, mas agora ela casou e o cara é valentão. Toda vez que eu vou buscar a minha filha, quem me entrega o filho é o cara. Eu entendo isso como um desrespeito. Isso acontece assim mesmo, né? Ou, na hora que eu vou buscar meu filho, o cara não gosta que eu vou lá, sente ciúme, e aí o meu filho não tá lá para eu pegar, né? E mesmo que não configure um quadro de alienação parental, né? Porque aí precisa de intensidade e frequência e variedade de condutas, mas ainda assim, a chegada, esse momento de reconstruir família de um dos parceiros é sempre um momento muito delicado, em que há que se cuidar ali como é que vai se acomodar essa nova família em face daquela família existente, porque, reforço, o que deixou de acontecer foi o casal. A família, a parentalidade, que a gente chama, ela segue, né? Tanto que nós vamos ter um seminário semana que vem, né? Vulnerabilidades e parentalidades, né? E lá fala muito dessas famílias cuja parentalidade não tem mais a relação de casal, mas que segue a relação entre parentes, né? Pessoas que são do mesmo sangue ali, né? Ou que tem um laço sanguíneo e afetivo, tá? Ou sanguíneo ou afetivo, ou os dois, né? Nunca esquecendo das famílias que se constituem aí com crianças pela via da adoção, né? Ou famílias que se constituem mais pela fraternidade do que propriamente pelos laços sanguíneos, tá? Maravilha? Esqueci alguma coisa, Gabi, do que você falou? Acho que não. Não, isso mesmo. Obrigada. Nada. Vamos lá agora. Acho que era a Marisete que ia falar. Marisete não. Mariette. Mariette, eu tenho uma aluna chamada Marisete. Eu chamo ela de Mariette e chamo você de Marisete. Olha que linda. Eu tô batendo pino já. Pode falar, Mariette? Mariette, você está entre nós? Boa noite, Karina. Boa noite a todos. Boa noite. Tinha falado. Não, eu só queria falar assim da minha experiência, né, de divórcio. Eu fui casada por 11 anos e tenho uma filha no meu relacionamento. E aí, quando não deu mais certo, a gente se separou. E assim, eu sempre deixei muito claro para a Rafaela que nós, como marido e mulher, nós não demos certo, mas ele é o pai dela. Uhum. E assim, viu, eu nem sei te falar quantas vezes ele veio na minha casa, porque assim, quem tem filho sabe que quando fica adolescente, eles, né, ficam aborrecentes às vezes, né? Uhum. E ele vinha para casa, a gente sentava os três e nós conversávamos. Ele sempre foi um pai extremamente presente e até hoje, ela já é casada agora, e ele é super presente na vida dela. Eu nunca tive problemas com pensão, nunca precisei ir na justiça para nada. E assim, sempre falei para ela, o meu problema fui eu com o seu pai. Ele é o seu pai. Sempre falei para ela que ele era um excelente homem. Nunca coloquei, sabe, contra. Uhum. Então, eu tinha muito medo, na verdade, quando eu fui me separar, não por mim, porque eu via que o casamento não dava mais certo, porém, pensava nela, né? Eu não queria que ela sofresse, mas graças a Deus, acho que não deu tudo certo. Eu só queria passar a minha experiência. Legal. Obrigada por contribuir com a sua experiência, viu? É bom porque ilustra pra gente que
que as coisas se dão mesmo assim dessa forma, né? Que também dá para ser assim, né, Mariette? Dá para ser com respeito, né? É possível, né? É possível. Dá, sim. Eu tive um outro relacionamento depois e nunca afetou em nada, assim, esse meu relacionamento com ele, em questão da nossa filha. Ele tem um outro relacionamento hoje também, e ela se dá super bem com a atual esposa dele, sabe? Então eu falo assim, não pode levar assim, não sei, para mim, no caso, eu acho que tem casos que são diferenciados, mas no meu, assim, eu nunca passei por problemas depois do meu divórcio. Que bom, que bacana. A gente tem trabalhado muito no campo da psicologia jurídica, no sentido de poder trabalhar as pessoas para passarem da melhor maneira possível por esses períodos, por esses processos. Se acontecer, que seja da maneira menos disfuncional possível, né? E a gente trabalha com isso também quando a gente faz mediação e conciliação de conflito, um campo em que nós, psicólogos, estamos entrando com os dois pés, né? Eu faço muita mediação de conflito, que é para tentar resolver isso entre as partes, né? Sem que a gente precise mandar um juiz decidir sobre as vidas deles. Olha que legal, se os adultos conseguirem se organizar, né? Chegar num ponto, não é para sair abraçado, às vezes acontece uma reconciliação, já vi, entendeu? A gente escolheu, sabe, doutora? A gente vai esperar mais um pouco. A gente escolheu tentar um pouco mais. Já vi casal voltar, né? Por quê? Eu tô brincando com isso, mas por quê? Porque às vezes esse casal, ele precisava de um espaço para se escutar, com um terceiro imparcial mediando a conversa deles. E aí, eles vão lá para fazer para uma psicóloga mediar o conflito, para botar no papel aquilo que é o melhor agora que eles vão separar. Eles foram miraram numa coisa, mas acertaram na outra. Só que aquele conversar, aquele fazer eles lembrarem do passado, de como foi quando o filho nasceu, de como a coisa se deu, para alguns casais pode ser exatamente aquilo que estavam precisando, né? E já aconteceu, inclusive, de casal passar por isso e dizer, nós vamos para terapia de família, viu? Porque a gente viu aqui que nós precisamos lidar com algumas coisas. Quem sabe ainda dá, né? Quando não há um esgarçamento dessa relação, não há um registro de violências cometidas, agressões, né? Às vezes a gente começa a mexer para chegar a uma mediação de conflito e faz tanta mediação que eles até dizem, nós queremos tentar um pouco mais, que a gente se escutou agora. Se a gente se escutou agora, quem sabe a gente não consegue se escutar um pouco mais? E quem sabe a gente não consegue aparar as arestas? Claro, quando não existem marcas muito profundas ou muito graves nas relações, né? Tá bom? Maravilha? Vamos adiante, tá? Então, aquilo que eu já falei para vocês, o divórcio já foi absorvido como algo que pode fazer parte do próprio ciclo vital da família, né? Tem famílias que vão incluir no ciclo vital dela o divórcio, que é o fim da parelha, da conjugalidade, e outras que não, que vão viver com esse casal dentro do núcleo familiar até o fim da vida, até que a morte os separe mesmo, né? Então, hoje o divórcio é visto muito menos como um fracasso ou como um fenômeno que as famílias precisam se envergonhar e muito mais como algo que pode acontecer no ciclo vital, né? Então, uma vida possível e não disfuncional depois do divórcio, que é o que eu coloquei aqui para vocês, tá? Aí, ó, quando é que o divórcio fica disfuncional? É aqui, ó. O grau de sofrimento imposto ou para os filhos ou para os próprios cônjuges, né? Alguém falou, acho que foi a Gabi, quando um quer separar e o outro não quer, né? Que daí um entende que deu, ele vai elaborar o luto dele, o outro não. Como é que eu vou elaborar um luto de alguém que para mim não morreu, né? Velar defunto vivo é muito difícil, né? Então, quando esse sofrimento que os filhos passam e os cônjuges passam impedem que eles vivam outras coisas, novas coisas, né? Inclusive, dentre essas coisas,
viver novos relacionamentos. Então, vir adoecido, vir disfuncional, quando a minha separação, quando o meu divórcio me impede de viver, de ir para frente, de ir adiante, de tocar minha vida. Aí é como se nós tivéssemos ficado fixados naquele relacionamento. Aí a gente ou não trabalha bem, ou não se relaciona bem com os outros de uma forma geral, ou não consegue, né, passado um tempo, ter novos relacionamentos, porque ainda está muito ligado naquilo. Vamos falar de novela. Embora eu ache Império muito agressivo, uma novela, hoje eu escuto aquela novela, eu falo para minha companheira, eu digo, ai, baixa esse volume, uma gritaiada, todo mundo se xingando, ai, como isso me incomoda, né? Talvez quando eu tivesse assistido, não que eu assista a novela, quando eu assisti da primeira vez, não estou dizendo que eu assisti, quem sabe eu tenha assistido, eu não achava isso. Mas olha só, é Maria Marta ou Maria Amélia o nome dela? A Lília Cabral? Os noveleiros de plantão. A Lília Cabral é o quê? Maria Marta, né? Maria Marta. Acho que é Marta. Marta. Muito bem. Maria Marta, grudada naquele cara. Aquele casal é um típico modelo. Quem não assiste, só faz assim. Daí eu vou contar a história. Só faz tudo noveleiro. Não assiste, Noemi, também. Vocês estão na aula. Muito bem. É isso aí. É um cara super poderoso, tá? E de fato, a dominação dele enquanto figura é bem evidente, assim, né? Ele é um alfa, né? Ele é um dominador ali de tudo. O cara manda muito, é cheio dos diamantes, tudo que se possa ter de significado simbólico, de poder na nossa sociedade, o personagem tem. E aí ele é casado, além dele ser, eu acho ele bonito, eu acho ele um cara boa pinta, eu acho ele bonitão, né? Tudo bem, né? Bonitão, né? As meninas rindo aí, ó. Bonitão ele, charmosão. Então ele tem todos esses atributos. E ele é casado com essa mulher, que a história conta assim, que eles cresceram juntos. No caso, ela, né, esteve muito ao lado dele, amparando ele, para ele ser esse cara dono do império. Só que ela vive numa relação conjugal à sombra de um homem com o qual eles não têm mais uma relação conjugal de fato. Eles estão ligados pelos laços patrimoniais. E eles dizem, ela diz, mas a novela deixa claro que é mentirinha, que na verdade ela gosta dele, né? Mas ela diz assim, estou com ele apenas para que não percamos o patrimônio. Porque se a gente for dividir o patrimônio, nós vamos perder muito. Então, eles dormem em quartos separados, né? E tudo mais. Porém, recorta essa história que essa mulher ainda tem afetos sobre ele, né? Que essa mulher ainda deseja, de alguma forma, resgatar uma conjugalidade que está morta, né? Até porque ele já mantém um outro relacionamento com o qual ele tem uma paixão, né? Um amor romântico aí. Então, esse lado do coração, como diria Sandy Júnior, o turo-turo, dele é pela mocinha. Ai, gosto de Sandy Júnior também, né? Meu Deus do céu. É demais hoje, hein? Tu gosta de Sandy Júnior, que eu sei, viu? Ele nem falou mais, porque eu sei que ele gosta, ele é fã. Mas eles eram ótimos mesmo quando dupla. Deixa eu parar de... Tá? Então, o que esse relacionamento mostra, né? Ele mostra uma relação disfuncional, né? Ele mostra aí que essa parelha, esse casal, formalmente ele mas no funcionamento de casal, eles não são mais um casal, né? Ou eles são pessoas que se agridem muito, porque eles se agridem muito, eles se atacam. E aí, nessa conjugalidade, né, que está formalizada como um casal, mas que de fato já não é um casal, o que cai nesse campo grupal dessa família é muita agressividade, né? É muito sofrimento, são muitos ataques, é muita mágoa, né? Eu jamais quereria ser a terapeuta de família daquela família, porque para começar, que os filhos moram todos na mesma casa, adultos, né? Que aí a gente chega aí, ó, qual o modelo de família, ó? Que é aquela família aglutinada, né? É aquela família do comendador, é uma família aglutinada. Fica todo mundo, ninguém tem espaço para ser
ele mesmo, né? Quer dizer, nem o cara que é o bambambam tem espaço para poder viver o relacionamento amoroso dele, já que ele é apaixonado, da mesma forma que a Maria Marta também não se desliga afetivamente deste homem, né? Da mesma forma que os filhos não alçam seus voos, né? Um deles é aquele que é o paciente identificado da família. Todo mundo diz que ele é o problemático, mas toda a família é problemática, né? Tem um deles ali que é o mais jovem, né? Na verdade, se chegasse na terapia de casal, essa família, ela ia chegar para nós por causa daquele garoto. Vocês podem escrever o que eu estou dizendo. Ele é o drogado problemático, subiu a favela, foi num baile, não que eu veja novela, foi num baile funk lá na favela, tomou um couro dos traficantes, né? Não que eu tenha visto, me contaram isso. E voltou todo estrupiado para casa, né? Então, aquela família ali, ela chegaria no consultório para nós por causa daquele paciente identificado. Só que a gente ia começar a olhar para todo aquele núcleo familiar, né? E a gente ia ver várias relações disfuncionais, todo mundo apontando para ele, mas na verdade é para ninguém olhar para sua parcela de adoecimento enquanto núcleo familiar, tá? Aquela lema típica família disfuncional, certo? Eu não queria ser terapeuta deles, de jeito nenhum, nem pelo diamante grandão aquele dele. Tá certo? Então, a aula da Karina também é entretenimento. Às vezes a gente fala de Big Brother, a gente fala às vezes do Império, tá? Olha lá. Aqui fala da divisão de bens. Bom, formalmente, para a justiça, o casal deixa de existir quando faz o distrato, o contrato de divórcio, ou reconhecimento e logo dissolução de união estável. A gente reconhece que viveu em união e no mesmo processo a gente já separa, tá? Isso formalmente. Mas do ponto de vista dos afetos, não é assim que funciona. Eu posso assinar um papel que diz, olha, eu não sou mais casada com um fulano de tal. Mas emocionalmente, eu posso estar atrelada a ele, extremamente ligada e ainda viver, né, num funcionamento patológico, na sombra daquela relação que acabou, mas para mim ainda não acabou. E às vezes as pessoas podem começar novos relacionamentos e os casais, os ex-casais, manterem um espaço que é todo deles e que os novos parceiros não entram, mesmo que eles não tenham nenhuma troca de afeto sexualizado, né? Eles mantêm um território sagrado do ex-casal. E aí os novos parceiros não conseguem entrar, né? Às vezes por uma aliança para os filhos, às vezes por eles mesmos, por culpa, né? Se algum deles sente culpa pelo término da relação, pode seguir nessa relação servil, né? Mantendo esse altar simbólico daquela antiga relação para o resto da vida, né? Inclusive ser ponto de problema para os novos relacionamentos. E às vezes tem novos relacionamentos que não aceitam os contatos, mesmo eles não sendo adoecidos. Então, gente, em terapia de família, o bafão é livre. Pode acontecer de tudo quanto é lado. Cada circunstância é uma circunstância à parte. Então, pode ter novo cônjuge que tudo bem, mas o ex-casal é que fica lá no almocinho de terça-feira, quarta-feira, quinta, sei lá o quê, né? A gente sempre sai para comemorar todo ano o ano que a gente fazia aniversário de casamento. Mas vocês estão separados há 20 anos! Ah, mas é um momento nosso. Pode ser que não tenha nada de errado nisso, mas pode ser que isso seja bem patológico, tá? Cada família é um caso à parte. Beleza? Vamos lá, então. Bom, aí aqui na lâmina 5 a gente fala de cisão intergeracionais e cisão intrageracional. Intergeracional são problemas mesmo, são rupturas que acontecem dentro de pessoas da mesma geração, irmãos. Eu sou da mesma geração que o meu irmão. Então, se eu e o meu irmão, por exemplo, o meu irmão casa com uma outra companheira, Deus o livre, que eu amo minha cunhada, mas assim, casa com uma outra companheira. E de repente, eu e o meu irmão temos uma relação tão
assim, digamos que fosse tão imbricada, tão misturada, que a minha incidência sobre meu irmão poderia gerar influência em face da relação com a nova companheira dele. Isso faria com que tivéssemos aí, a nossa união promoveria uma cisão daquela relação. Não precisa ser uma cisão da nossa. Por exemplo, filhos que brigam e rompem por causa de herança, certo? Isso é muito comum, né? Morreram os patriarcas, matriarcas, morreram ali o casal da geração daquela família, né? Quem deu início. E aí chegou a hora de dividir os bens. Muitos irmãos entram em cisão intrageracional. Intra quer dizer dentro da mesma geração. Cisão intra é entre irmãos, tá? Então a gente pode ver isso em vários fenômenos. Digamos que, olha lá, império de novo. Digamos que o comendador e a Maria Marta morressem. Fogo no parquinho. Porque tem 3 ali para decidir quem vai comandar a empresa, com quem vão ficar os bens. Eles nem sabem daquele diamante desse tamanho que tem lá no meio da pedra, lá no Monte Roraima. Não que eu assista, diz que tem, tá? E tudo. Então, nossa, aquela família é uma família... Karina, Oi. são 3 irmãos do marido e mulher e uma fora do casamento. É verdade, tem a Leandra Leal. Meu Deus do céu, piorou o ratinho. Muito bem, muito bem. Muito obrigada por me lembrar. Porque essa moça, só de que ela é boazinha, né? Só de que ela é do bem, né? Ela vai chegar para compor ali e vai trazer... Ela vai chegar no futuro, porque logo de início deu problema ali, né? O pai não entendeu, ela não entendeu e não deu certo agora. Mas no futuro, spoiler, é uma novela que já passou, então eu posso dar spoiler, não é spoiler. No futuro, ela vai ser muito importante justamente para a coesão daquele núcleo familiar. Ela vai ser uma peça organizadora. Ela vai ser uma figura que vai conseguir diminuir a disfunção daquele núcleo familiar, tá? Que é essa filha de fora. É uma filha que vem antes desses filhos que ele constituiu no casamento, tá? Então, vamos supor, morre o comendador e a Maria Marta, fica aquele império. Eles vão entrar em cisão intrageracional. Os irmãos vão se debater. É dentro da mesma geração que vai ter quebra-pau. Vai ter cisão, ruptura, certo? Agora, digamos que o comendador, muito brabo de que o filho mais velho quer porque quer, inclusive que ele morra logo, para ocupar o lugar dele no império, certo? E aí, esse pai resolve deserdar, se fosse possível, porque não é possível deserdar, tá? Esse pai resolve deserdar esse filho. Ele não tem direito a nada na herança do pai mais. E aí, eles criam uma ruptura, eles cindem, eles rompem a relação intergeracional, certo? Porque envolve mais de uma geração. É da geração filho com a geração pai. Então, não é dentro da mesma geração, irmãos. É intergeração. Entre o mais velho e o mais novo. Certo? Simplesmente isso que essa lâmina fala. Para a gente entender as naturezas de possibilidades de ruptura de vínculo dentro das famílias. Pode ser uma ruptura entre a mesma geração ou entre geração. Conflito de gerações é um conflito intergeracional. Beleza? Só para fixar esse conceito aqui que é importante vocês terem, tá? E aí, para a gente aprofundar um pouco mais, a gente tem as famílias rígidas e as famílias laças. Uma família rígida, ela é rígida porque ela tem um padrão estereotipado de funcionamento. O padrão sempre o mesmo. E aí, agora eu vou recorrer aos exemplos aqui do nosso livro, tá? Para a gente chegar nesse conceito com os exemplos conforme foi pedido aí na aula passada. Bom, cadê? Família rígida. Isso mesmo, família rígida. Bom, eles dão um nome... Bom, vocês sabem, gente, que diamante é um dos elementos mais
rígidos do mundo, sabia? Falando em império, o diamante, olha, tô com a aula toda articulada, viu? Eu sabia disso, eu só sabia que ia chegar aqui. Olha lá, o diamante é um dos... Isso que você não assiste novela, né, Karina? Jamais, eu não perco tempo com isso. Ih, Olha, depois dessa aula eu vou começar a assistir novela. dá pra gente ver psicologia em quase tudo, meus amores. Basta a gente querer enxergar ali, entendeu? Mas é um estudo, essa novela é um estudo de caso completo, dos bons ainda, dos bons. Globoplay. Vai. Maravilha. Olha lá, família diamante. Diamante é uma das substâncias mais rígidas, se não a mais rígida, das mais difíceis de a gente quebrar, né? Da gente partir, da gente, enfim, destruir. Né? E aí o nome da família é família diamante, ou seja, uma família compacta. As moléculas dessa família, elas são moléculas muito fechadinhas, muito coesas, né? E aí fala aqui, né? É uma família de classe média, os pais são profissionais liberais, os filhos com 21 anos e 19, né? Cada um com nome de gema aí, de pedra preciosa, né? E aqui a questão é o seguinte, eles vão para terapia porque um dos filhos, ele é muito baladeiro, que nem o garoto da novela, é muito baladeiro, tá sempre na festa, não quer assumir responsabilidade, não quer nada com nada. Porém, subjaz um conflito paralelo, né? Os pais, se eu não me engano, são distantes e há uma dominância ali da mãe, o cara não tem voz ativa, o marido mal se manifesta enquanto membro da família. E há uma dominância muito predominante da mulher. Ou seja, há um conflito entre o casal. Eles vêm para a terapia, paciente identificado é o filho chamado Topázio, tá? É isso, né? Sei lá, enfim... sei lá, um deles é o identificado, o mais novo é o problemático. Gente, eu nunca usei essa expressão, hein? Isso é só para a gente entender melhor. O que vem para o consultório é o paciente identificado, tá? Vamos ser técnicos. A família toda vem em prol do paciente identificado. Imagina que a gente tem problema. Quem tem problema é ele, né? Tá bom. E aí não esqueça, essa família é rígida, tá? O problema está todo concentrado no paciente identificado. Conforme vai passando a terapia, esse que foi o paciente identificado começa a mudar um pouco o comportamento dele e passa a ter uma conduta menos disfuncional. Começa a ficar mais centrado, focar mais nas coisas dele, passa a ir à aula, vai às baladas só no final de semana, consegue ir trabalhar lá na empresa do pai, na Império, ele fica mais organizado. Quando ele se organiza, o que começa a aparecer no campo grupal da terapia de família? O conflito conjugal do pai e da mãe. Porque quando aquele que é o depositário de toda a disfunção do núcleo familiar começa a funcionar direito, o que aparece? O problema dos outros, é claro. E o que essa família diamante faz? Ela rapidamente volta para aquele padrão anterior, rígido, em que o garoto volta a fazer sintoma pela família e todo mundo volta a olhar para os problemas que ele vive, não tendo o olhar para os seus próprios problemas. Essa rigidez, nesse caso, ela é disfuncional e ela está a serviço de que a família não enxergue os outros conflitos disfuncionais presentes. Então, essa rigidez de voltar a funcionar no modo anterior, né? Ela é justamente uma rigidez de resistência. Escutei uma pergunta, mas professora, como é que a gente trabalha isso? Bom, amor às verdades é uma das características que se espera de um coordenador de grupo. Quando fizerem teorias e técnicas de grupo, quem não fez, vai ver lá quais os atributos desejáveis para um coordenador de grupos. E amor às verdades é um deles. Ou seja, se eu percebo essa dinâmica, e vocês vão perceber de cara, está todo mundo apontando o dedo para aquele lá, que é para não olhar para os seus problemas, vocês vão perceber que lentamente a gente vai tornando evidente isso no campo grupal. Vocês vão fazendo manejos, né? Vão apontando os outros funcionamentos disfuncionais nos subsistemas. Tá bom, o fulaninho
ele está melhorando. Em compensação, está aparecendo o problema do casal aí. Parece que esse casal não se escuta, esse casal não se respeita, esse casal não permite uma manifestação igualitária da opinião, né? Quer dizer, não tem o mesmo peso ali, né? O casal. O casal há uma discrepância de poder. Nesse caso, aponta-se uma dominância feminina dentro desse contexto, tá bom? Fica claro aí, a família rígida, ela é rígida para quê? Para manter um padrão que ela está confortável. É o ruim, tá ruim, mas tá bom. Mas pelo menos a gente sabe com o que a gente está lidando. Bora, não vamos mexer nessas coisas não, deixa assim. 30 anos de família já, funcionou bem até agora, mas tá todo mundo adoecido. Mas funcionou bem até agora. Então, se eles vêm para terapia de família, a nossa responsabilidade é com as verdades que caem no campo grupal. Se eles nos apresentarem resistências para que a gente não trabalhe esses conflitos, para ficar tudo igual, o que a gente tem que fazer? Ou a gente trabalha, ou a gente deixa, olha, não vou poder ir adiante, então se vocês não se propuserem a lidar com essas questões, nós precisamos lidar com essas questões. Nós vamos acabar a terapia mesmo, fulano não tem jeito, vamos embora, tchau. Pode acontecer? Pode acontecer. E não significa necessariamente que a gente não trabalhou bem como coordenador de grupo, como terapeuta. Pode ser justamente uma rigidez muito potente, que essa família quer continuar funcionando desse jeito, né? E aí, se tem um indivíduo ali que teve visão disso, ele pode ficar em tratamento individual. Com certeza. A minha família não tem jeito, mas eu tenho, hein? Eu quero fazer terapia com você. Você atende individual? Atendo. Pronto. Segue o baile. Ou indica para algum colega que atenda e tal, tá? Então, se a família quer continuar assim, então que aquele indivíduo que consegue enxergar consiga viver sua vida apesar do funcionamento familiar. Porque não é uma profecia que a gente nasce amarrado e vai ter que viver naquilo ali o resto da vida. A gente pode romper com aquilo e pode fazer a nossa história, né? Entendendo como a nossa família funciona e saindo desse jogo familiar. Sim, plenamente possível. Pode ser que a saúde mental se dê individualmente, cada um buscando a sua saúde mental, ou quem estiver disposto, para então viver melhor, tá? Não precisa ser necessariamente na terapia de família, né? Eu posso ter ganhos ali de outros indivíduos, né? Que não a família inteira, tá certo? E a família laça, que a professora fala para vocês, é essa família que, de uma certa forma, ela já chegou num limite. Essa liberdade aqui, no caso, eu não devia ter posto essa expressão, porque ela vai confundir. Mas essa liberdade, na verdade, ela significa um desinteresse. As pessoas já não são mais interessadas umas pelas outras. Naquele momento, essas pessoas, naquela família, elas estão funcionando desinteressadas. Os vínculos já foram tão... Quer ver? Eu vejo muito isso na defensoria. Quando chegam lá... Vem um filho dizendo, eu tenho meu pai tem 70 anos e eu tenho mais 4 irmãos. Eu já tentei, há muitos anos que eu tento para ver se os meus irmãos se interessam por cuidar do nosso pai. Né? Porque sou só eu. Somos aí, deixa eu ver, nem me lembro quantos irmãos eram, mas vamos dizer que somos 7 filhos. Só eu e a minha irmã é que cuidamos do nosso pai de 80 anos, certo? Isso chega na defensoria exatamente assim. Ele é idoso, ele está acamado. A gente precisa custear remédio, cuidador, porque a gente precisa trabalhar, né? A minha irmã parou a própria vida dela para cuidar dele, só que ela não recebe nada. Então ela parou de trabalhar para cuidar do nosso pai e ela não consegue ter um suporte, um retorno dos outros irmãos para poder pagá-la como cuidadora. Afinal de contas, veja, aquele membro prejudicou aspectos da vida pessoal em prol do funcionamento familiar, né? Então, aí a professora está mostrando para vocês uma circunstância em que eu estou lidando com família sem ser dentro da terapia de família, mas numa mediação de conflito intrafamiliar. O que a gente faz lá na defensoria? Ratinho livre, a gente chama todo mundo, claro, a gente primeiro atende as pessoas, a gente pergunta para as pessoas que procuraram. Dá para juntar? Tem alguém que não pode juntar? Cisão intrageracional, né? Que é o que eu estou tentando analisar aí.
Existe alguém aqui que não se dá bem com alguém, que se juntar pode rolar uma agressão física, verbal, seja lá qual for? O que eu estou analisando quando eu pergunto isso para quem nos procurou? Se existem cisões intrageracionais, existe algum dos filhos que tem algum senão com esse pai? Cisão intergeracional, que é o que eu estou analisando, tá? Então, eu estou fazendo essas perguntas tecnicamente, tá? Esse é o conteúdo que eu estou analisando. Rupturas, fraturas naquelas relações, cisão mesmo. Então, eu faço esse mapeamento. Digamos que essas filhas que vieram, 5 estão de fora e vieram essas 2, que se dividem nos cuidados com o pai. Elas vão dizer, olha, não, todo mundo meio assim, mas ninguém... Ah, e na verdade, as pessoas costumam falar assim, na verdade, doutora, ninguém se dá bem com ninguém tá nem aí para ninguém, todo mundo tá tocando a sua vida, ninguém tá nem aí pro nosso pai também, sabe? E aí você percebe o quê? Uma família que tá num funcionamento laço, né? Laciou, esgarçou, perdeu a capacidade de estender e voltar para o lugar, certo? De ter, de novo, esse movimento de resiliência. Lembra da aula passada? Resiliência, conceito que vem da física, né? A capacidade dos corpos voltarem para o estado anterior, né? Então, essa família, ela não volta para um tempo anterior, em que ela era uma família que havia uma certa união, que havia uma certa... E muitas vezes, esses filhos, eles relatam, o meu pai foi uma pessoa muito ruim, doutora, muito ruim. Ele maltratou muito os meus irmãos. Então, os meus irmãos têm muito ressentimento. E aí você vai vendo, né? Toda aquela história. É assim que a gente trabalha, pessoal, quando lida com família, seja lá onde for. Eu estou relatando aí um órgão de justiça, num atendimento que não é nem da política de saúde, nem da política de assistência, mas é de um órgão de justiça que lida com atendimentos psicossociais, de natureza institucional, tá? Isso da família está presente? Oxe, direto. Não tem um caso que eu trabalhe que não esteja envolvido ou família ou casal. Raros são os casos, na verdade, né? Que não estão envolvidos família ou casal, ou que não estão envolvidos, mesmo que indiretamente, família e casal, tá? Beleza? Então, essa família laça, essa família aí que se esgarçou. As coisas já não... é muito relacionada à apatia, tá, gente? Tanto faz. Se continuar, tudo bem. Se acabar, tudo bem também. Acho até que acabar vai dar mais trabalho, mas não é por amor que a gente tá junto, não. É por comodidade mesmo, tá? Então, a família laça, ela tem essa desmotivação, certo? Não tem mais nem coisa muito ruim, nem coisa muito boa. Tanto faz. Se morrer, tá. Se separar, tá. Se continuar, tá também. Tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. Esgarçou. Os laços foram esgarçados. Lacearam, tá? E disfunções em relação à identidade da família. Porque essas que nós vimos aqui, é como a família se vincula, como ela tá ligada com rigidez, é uma família super ligada, é uma família diamante, ou ela é uma família elástico esgarçado, laceou, já nem consegue mais ter resiliência, tá? Tanto faz. Isso tem a ver com vínculo, como a família se vincula, se liga. Aqui tem a ver com a identidade de família. Se a gente dissesse assim, vamos olhar para essa família como se essa família fosse um indivíduo, até porque o grupo pode ser olhado como um indivíduo à parte, composto de várias partes, concordam comigo, né? Então, quando eu vou olhar para a identidade dessa família, eu posso estar lidando com uma família de natureza aglutinada, né? É um sistema voltado para si mesmo, é uma família amontoada, é uma família sufocadora. Aglutinar é amontoar, é juntar. Então, é uma família assim mesmo, toda juntinha, toda uns por cima dos outros. E não há espaço para a gente viver a nossa vida enquanto indivíduo. Nós somos só o grande familhão. Família, a grande família. Essa família é muito unida e também muito uriçada, brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão, certo? Família da grande família é uma família aglutinada, uns em cima dos outros, tem amor,
Tem. Tem bafão? Tem também, né? Então, só que a grande questão é que ali a gente nunca olha para as histórias dos indivíduos. A gente sempre olha para a história da família como um todo, né? E os indivíduos em face daquele núcleo familiar. Mora todo mundo na mesma casa, não necessariamente que precisa ser assim para ser aglutinada. Na verdade, a grande questão da aglutinação é que não há espaço para individualidade. Tá? A pessoa é a família. E um grande exemplo ali dado, eu achei excelente, que é quando o Osório fala de que o casal foi se casar e foram fazer a lua de mel. Olha a proposta de um dos familiares. Vamos alugar sei lá, se alugar um motorhome, sei lá. Vamos fazer a lua de mel todo mundo junto, vamos para Disney. Decidem até o roteiro, onde vai ser a lua de mel do casal na Disney. Vamos pegar um motorhome e vamos para Disney, galera. Melhor lua de mel em família. Lua de mel, até onde eu sei, né? É pra gente ali, né? Como é que eu posso dizer? Né? Consumar a conjugalidade, né? Antigamente era a consumação da conjugalidade, né? Hoje em dia é um hotel de luxo em algum lugar no mundo, né? Não que eu tenha dito isso, eu não disse. Mas, enfim, lua de mel está para o casal, está para a conjugalidade. Ela é um rito de passar, ela é um ritual que simboliza, né, que temos um novo casal e a lua de mel simboliza justamente a intimidade, né, sexual do casal. Historicamente, ela tem esse significado simbólico, essa representação social. Então, as núpcias, né, as núpcias. Quando o casal vai ali efetivamente se consagrar como um casal. Como é que você vai de motorhome para Disney na sua lua de mel? Certo? Então, essa é uma família aglutinada. Eu vejo o Agostinho Carrara e a Bebel fazendo a lua de mel na Disney com todo mundo no motorhome deles. É uma coisa que, para mim, fica muito claro ali para a grande família. Tá? Então, a aglutinação é isso. Não há espaço para individualidade. E sempre que há um acenar de individualidade, essa família reforça a sua estrutura aglutinada. Pode falar. Quem vai falar? A Gabi. Pode falar, Gabi. A primeira vez que você me falou, me veio à cabeça a família real da Inglaterra. Não sei se faz sentido. Até porque, dada a entrevista recente do Harry e da Meghan, né, e eles chamam a família de instituição, né, e eles falam muito disso, cada um tem um papel e você não pode se expressar, você não pode fazer nada, você tem que seguir aquele papel, você tem um dever a cumprir dentro da instituição, que para muitas pessoas é a família, né? Para eles é um emprego mesmo. Sim, sim, ótimo, Gabi. Eu entendo que a família real, assim, ela agrega aí uma nação inteira de olho no que a sua família está fazendo, né? Quer dizer, se filmasse aí, gente, domingão, almoço de domingo, macarronada, lá na minha terra, churrascada. Você imagina que você não pode fazer nada sem ter alguém tirando foto e filmando a sua família, né? Quer dizer, como você vive a intimidade em família, com os holofotes em cima da sua família, né? Como a gente preserva, né, a intimidade desse indivíduo família quando a sua família é um acontecimento literalmente histórico, né? Os seus ancestrais têm sido vigiados por uma nação inteira. E mais, vocês são um modelo para uma nação. Então, é muito difícil romper, e quando rompe, é um acontecimento histórico também, né? Quando a mãe dele separou do príncipe Charles, né? Princesa Diana. Agora, quando ele, né? O Harry e a Meghan rompem com essa família, né? Rompem, mas também não rompem, né? Porque rompem, mas todos os benesses, a grana, vai tudo junto. É o que eu costumo dizer. O pior deles é muito melhor do que o nosso melhor, minha gente. Né? Quer dizer, alguém estava vendo... Eu fiquei bem incomodada. Eu assisti a entrevista com a Oprah, eu fiquei bem incomodada, porque
Eu não sei em relação a dinheiro, né? Porque eles deixam de ter um cargo na família real, eles deixam de receber aquele salário. E aí eles passaram a morar de favor na casa de pessoas que, tipo assim, vamos colocar assim, fãs famosos, né? E aí eles perderam seguranças, vários benefícios que é da família real, eles perderam. E fora, assim, todo o preconceito em volta e tudo mais. Eu até terminei de assistir recente aquela série, o The Crow, e é assim, é sufocante para quem está de fora assistindo, né? E foi uma discussão que eu tive muito em casa, porque foi exatamente isso, né? Meu marido falou assim, coitadinho do príncipe Harry, né? Pobre coitado. Mas a Diana mesmo sofria de anorexia, de bulimia, né? Vários complexos. E por conta disso, então você vê essa tristeza, né? Sei lá, não é porque eles são ricos que tem uma puta de uma estrutura que eles não passam aí os apertos deles individuais e como família, que eu acho que para mim assim foi o pior que eu vi, porque eles não têm liberdade nenhuma de decidir nada. Sim. Em casa, onde vai, o que faz. Sim. E outra coisa, quando você rompe formalmente com a realeza, você rompe, evidentemente que toda essa coisa espetacular, né, da família real, mas é a sua família. Então, você está rompendo com laços familiares, bem ou mal, com suas características, né? É como se você dissesse assim, estou deixando para trás a minha história, estou rompendo com a minha história familiar. E isso, para ele em especial, né, deve ter sido aí muito doído, né, muito complicado de se fazer. Né? Quando eu falo de o pior deles é o nosso melhor, muito melhor, é só no aspecto econômico, porque na verdade, assim, do sentido de olhar familiar e tudo mais, não deve ter sido fácil romper, tomar essa decisão. Da mesma forma que provavelmente para a mãe dele também não foi, tá? Gente, eu vou abordar o último tópico, que é o necessário para vocês fazerem o trabalho, tá? E eu vou continuar, mas até esse aqui, até a lâmina 7 é necessário para fazer o trabalho. As outras que vêm pela frente, as outras 5, eu vou complementar na aula que vem, né? É a família dispersa, tá? O que acontece? A tendência, né, a função familiar, uma das funções principais, é de proteger, nortear. O primeiro grupo que a gente frequenta na vida é o grupo familiar. Então, o kit socialização começa por aí. Na família dispersa, né? Na família dispersa, o que a gente tem é um excesso de liberdade, né? Em tese, justamente para não cair no extremo dessa família aglutinada, só que é tanta liberdade que acabam funcionando de um modo frio, distante, não acolhedor. E a função protetiva, acolhedora, norteadora, né, da família, ela acaba ficando disfuncional. Então, os indivíduos acabam sentindo que na família não tem esse amparo, esse suporte, mesmo que venha coberto de conflitos, de históricos e tudo mais. Mas a família dispersa, ela é uma família que, em nome de uma liberdade para os seus membros, acaba pecando pela falta, a falta de suporte. Então, ela é uma família distante, uma família fria, gélida, do ponto de vista do funcionamento familiar, tá? Então, em tese, e aqui eles contam essa história dessa moça, né? Uma filha única, cujos pais, né? A Alona, que, né? Todos os nomes estão relacionados de alguma forma, simbolicamente, à ideia que está contida. Alona, Alone, né? Sozinha, solitária, né? E aí ela começa a ter conflitos aí, a partir do momento que ela engravida, né? E não vincula com aquela gestação e pensa em interromper essa gestação. E aí, conversando com uma amiga, a amiga sugere que ela vá buscar ajuda
para entender a própria família dela, para entender a relação dela com aquele bebê que ela está concebendo. Escolhe também não dividir isso com o pai do bebê, né? Reproduzindo o modo de funcionamento no qual ela foi criada, é assunto meu, eu que tenho que resolver, né? E nem na família ela tem amparo. Na verdade, ela vai conversar com os pais dizem, decide o que tu quiser. A vida é tua, né? Não aquele decide o que tu quiser, no sentido assim, o corpo é teu, são as tuas questões. Mas nesse caso aqui, né, a impressão que dá é que nem a escuta para o que ela está sentindo, ela tem. Então, é uma família aí dispersa. Eles não são aglutinado, disperso. Eles estão distantes, eles estão emocionalmente e afetivamente distantes. Tá bom? Vamos falar sobre a tarefa? Eu vou diminuir a tarefa de vocês. Deixa eu diminuir aqui. Eu tinha... Ó. Karina. Oi. Diminui bastante, hein? A Priscila pediu para eu perguntar se ela pode fazer também, porque ela ficou o tempo todo tentando entrar e não abriu para ela entrar na aula. Pode, claro. Pode sim, a gente Tá viu que bom, deu problema. obrigada. Nada. A gente viu que deu problema aí, né? Ó. Nossa, agora mamão com açúcar aqui para vocês. Eu vou dividir a tela com vocês para que vocês possam ver a explicação do trabalho, tá? Digam para a tia se vocês estão vendo a explicação do trabalho na tela de vocês. Sim. Tá. Então, olha lá, olha que fácil. Era para fazer 3 casos, tá? Mas eu reduzi para um só. Só que vocês vão criar aí uma vinheta, um caso, tipo esses que a gente lê no manual, onde vocês vão desenvolver uma história de família, de uma família, onde apareçam essas 3 disfunções aqui, olha lá, ó. Uma família, só que vai ser numa família só, vocês vão ter que identificar tudo isso, tá? Uma família pode tirar o duplo vínculo, porque eu não expliquei ainda. Então, vocês vão ter que construir para mim uma vinheta de uma família rígida e aglutinada. Meu Deus do céu, isso não é uma família, isso é um cofre. Tá? Uma família rígida e aglutinada. Eu tirei ali aquele outro conceito que é para vocês poderem trabalhar dentro daquilo que a gente trabalhou na aula de hoje mesmo. Eu vou explicar o que é uma família de duplo vínculo na semana que vem, porque é muito importante. E pessoas com problema de duplo vínculo aparecem na carreira da gente inteira, inteirinha. Inclusive, alguns de nós passam por circunstâncias de duplo vínculo ao longo da vida. Mas na aula que vem a gente vai ver o que é, tá? Então, conseguiram fotografar ou marcar o que a professora explicou na tarefa? Querem que eu mostre de novo? Alguém quer que eu mostre novamente? Então, vocês vão criar uma vinheta, mas caprichem, tá? Vocês têm até meia-noite para fazer isso, 50 minutos para fazer isso dentro do horário da aula, vão mandar para o monitoria e vão fazer individualmente, tá? Vou dar o prazo até meia-noite, sim, para que vocês possam fazer. Se alguém quiser gastar um tempinho a mais, vai lá. Mas tem os 50 minutos aí dentro da disciplina. Então, vocês vão construir uma vinheta cuja família seja aglutinada, de perfil aglutinado e rígido, tá certo? Criem uma história bonitinha e mandem lá para o e-mail, tá certo? Eu não sei, a Andressa tá aí, Andressa? A Andressa acho que não é dessa turma de hoje, tá viajando, né? É sim. Acho que não. Bom, pessoal, tá dado o tempo, podem fazer atividade, tá? Criem uma historinha, onde vocês desenvolvam ali no funcionamento da família esses 2 modelos que a professora falou, tá bom? Mandem para o monitoria, tem até a meia-noite de hoje, façam individualmente e como eu falei para vocês, esses trabalhos feitos em aula, eles vão ser de bom uso na prova de vocês. E provavelmente eu vou atribuir sim alguma nota, vai depender da forma... se o aluno foi muito mal ou não, mas de qualquer forma, vocês vão ter surpresa na prova com eles, tá? Beleza?
Perguntas? Surpresa positiva, tá? Carmela regalou oi. Karina, Surpresa boa positiva. noite. Boa noite. Tem uma aluna que está com problema na luz da casa dela. Ela não tem disjuntor, ela entrou em contato com a imobiliária. Desde cedo ela tinha avisado para a gente isso, para falar com você. Ela pode entregar esse trabalho posteriormente, além da meia-noite, porque provavelmente hoje ainda não foi resolvido. Tá. Olha, eu vou permitir que ela me entregue até amanhã meio-dia, tá? Tá, eu vou avisar ela, tentar avisar, né? Porque ela estava sem telefone. Então tá bom. Tá bom? Obrigada. Nada. Beleza, pessoal? Posso liberar vocês, então, para fazer atividade? Então tá. Karina, Oi. Pro, uma boa rapidinho noite. aqui. Tá. Pode falar primeiro quem estava falando aí antes de mim, fica tranquilo. Não, pode falar, minha dúvida era sobre outra coisa, não é sobre esse trabalho, pode perguntar. Muito obrigado. Acho que foi a Mônica, né, Mônica? Oi. Tá. Karina, do seminário, você vai passar a orientação para a gente na próxima aula, em outra aula? Porque no e-mail que você mandou para a gente só tá que vai ter o seminário, mas não tem as orientações do que fazer, como vai fazer. Não sei, daí a minha dúvida, ou se o nome, porque lá na revista fala que o nome é seminário, né? Então ficou essa dúvida, se é uma atividade que a gente vai fazer, se é o próprio texto. Não foi a orientação sobre os 4 capítulos do seminário? Então, assim, vamos lá. Para fazer o trabalho, não foi a orientação, foi a revista Cult para nós, com os conteúdos. Daí a gente não vai montar um trabalho para fazer a apresentação, são só a leitura daquilo lá mesmo, Isso. né? Ah, tá, porque, assim, vou falar bem a verdade. No meu imaginário, quando eu li a palavra seminário, eu falei, putz, vem a apresentação. Assim, ó, deixa eu explicar para vocês. Aquela revista é muito bacana, aqueles textos dela falam de parentalidade e vulnerabilidade, eu achei demais aquele material. E ali eu elenco para vocês 4 textos que são ali dentro, e eles são muito curtinhos, né? Na verdade, vocês vão escolher um, é legal ler todos, porque é tão curtinho, é tão bacana, quem puder ler mais de um vai ser ótimo, vai enriquecer. Não é obrigatório participar do seminário, na verdade, ele é uma possibilidade a mais de nota. Vocês não vão precisar escrever nada, só ler e entender bem o que leram. Mas eu quero o entendimento do autor. Eu quero que vocês tragam os tópicos que os autores pontuam no texto, né? E aí é estudar aprofundadamente, fazer fichamento, né? Que é a gente recortar o que o autor disse, colocar com as palavras da gente para a gente entender bem o que quis dizer, né? Deixar isso afiadinho na cabeça e vir para a aula e a gente vai ter um grande bate-papo sobre aquilo. Tá? É isso. E aí, as manifestações, quem falar, na abordagem dos conteúdos, eu vou estar aqui registrando isso. Não vai perder nota quem não participar, mas vai ganhar quem participar. Tá? Então, é uma maneira de valorizar o aluno que lê, que vai vir para o bate-papo. Os textos são textos que têm polêmicas, né? Eu também vou querer ver vocês falando sobre isso. Eu não sei se alguém já leu o material, mas, assim, eu me encantei muito quando eu vi. E eu pensei, nossa, eu vou levar para tirar a galera do senso comum. Vamos pensar fora da caixa com os textos, tá? Só isso, é bem tranquilo. Tranquilo. O coração já deu uma acalmada aqui, ó. Suave. E era a minha pergunta, viu? Era a minha pergunta. Legal. Leio, para semana que vem. Eu também estava desesperada com esse negócio de seminário. Era a minha pergunta. Pronto. Resolvido. Toquei terror em vocês, né? Ai, Toquei o Deus, terror. caiu na internet. Professora. Um pouquinho, viu, Karina? Um pouquinho. Eu vou confessar que quando eu falei seminário, daí eu li os conteúdos, comecei a dar uma passada de olho nos conteúdos, eu falei, meu Deus, tá ótimo. Enjoy, né? Aproveitem. Alguém falou Karina aí, pode falar. Foi eu própria. Diga lá. Professora do céu. Assim, a gente tem que criar uma história aí nesse trabalho aqui, né? Ele é obrigatório, professora, pelo amor de Jesus Cristo? Por quê? O que houve, Noemi? Eu tenho uma prova, professora, eu tenho que entregar essa prova até meia-noite. A professora postou essa prova 18 horas de enfermagem, ela fez maldade com a gente e deu até meia-noite pra gente entregar. Viu, Noemi? Vocês ficam achando que eu sou ruim? Tá aí a professora ruim, ó. Bota o nome dela na boca do sapo agora. Deus me defenderá dela, não me passa. Eu preciso tomar essa vacina.
Tô brincando, ó. Seguinte, não é obrigatório, é só uma possibilidade a mais de nota para quem quiser, tá? Então, fica tranquila, não vai perder nota se não fizer, tá? Mas, de fato, é uma atividade para ser feita até meia-noite de hoje, ou, no caso excepcional da colega que está sem força em casa, claro, até amanhã, meio-dia, e qualquer coisa, diz para ela me escrever, tá? Quem intercedeu por ela, diz para ela escrever para o monitoria. A gente está tentando ver se consegue achar ela pelas redes sociais, mas se ela tá sem energia, ela tá sem acesso, né? A gente vai ver como é que avisa ela. Tá. Mas obrigada, Karina. Nada, qualquer coisa vocês me mandem um e-mail aí pra gente ver se a gente resolve de uma outra maneira, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Quem tá falando comigo? Michele, professora, tudo bem? Oi, Mi, tudo bem? Tudo bem. Professora, eu só tenho uma dúvida porque eu perdi uma boa parte da aula, porque o computador deu problema, mas enfim. Eu queria saber se você quer que apresente a família e seus comportamentos aí de duplo vínculo, da aglutinar e rígida. Da rígida, isso. Ou você quer que relate, que crie histórias assim que demonstrem os comportamentos, ou só apresentando. Boa pergunta, Michele. Muito boa sua pergunta, porque faltou eu dar essa explicação. Eu quero que vocês assinalem lá de alguma forma e botem. Aqui aparece um exemplo de aglutinação, aqui um exemplo de rigidez, tá? Portanto, só vão ali, porque na hora que vocês estão criando, vocês já vão saber que estão criando, que aquilo ali é aquilo ali. Então tá criando, já passa ali sublinha, bota um númerozinho, diz, professor, isso aqui é isso aqui é aquilo. Pronto, fechou. Tá legal, perfeito. Obrigada, professora. Tá bom? Obrigada pela pergunta, tá? Importante. Bom trabalho, tá, meus amores? Façam um trabalhinho, mandem pra tia, até a meia-noite. Vamos que vamos, semana que vem nosso seminário. Suave, tranquilo, sem problemas, tá certo? Boa tarefa, pessoal. Até mais. Até mais, Cátia. Tchau. Obrigada, tchau. Pro. Boa noite. Nada, Tchau, tchau. Tchau, tchau, Karina. Boa noite. Tchau, boa noite, meus amores. Tchau. Tchau.